Olá, tudo bem com você? Então a gente está aqui de novo, né, para mais um vídeo, para a gente continuar esse trabalho remoto, né, trabalhando com os patches. Estamos indo para o patch número 4, então volume 4 do patch. E neste patch, na parte de química, eles vão continuar, então, com mais 2 semanas trabalhando com o conteúdo de termoquímica. Então, pelo menos vocês conseguirão ver as partes principais de termoquímica nestes PETs, tá? Então, na primeira semana, que é a que a gente vai trabalhar hoje, a gente vai ver energia de ligação, e na outra semana a gente vai ver a lei de Hess, que eu tinha sugerido vocês no nosso último vídeo a pesquisarem sobre, tá? E aí nas outras semanas a gente entra no outro assunto, que seria cinética química, ok? Então, o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos começar com aquela apresentação rápida sobre o tema, que é energia de ligação, e aí a gente vai para 5 questões do PET, tá? Então, o que nós temos aqui? Então, a gente ainda continua a estudar termoquímica, só que agora a gente vai ver o que é a energia de ligação, tá? Então, o conceito de energia de ligação está aí, ó. É a variação de entalpia, né? Quantidade de calor absorvida verificada na quebra de 1 mol. Lembrando que 1 mol corresponde a 6 vezes 10 elevado a 23, né? A quebra de 1 mol de quê? De uma determinada ligação química, supondo-se todas as substâncias no estado gasoso a 25 graus Celsius e 1 atm. Então, por que fala no estado gasoso, 25 graus Celsius e 1 atm, né? Então, no estado gasoso, né, que é para que essas moléculas elas estejam completamente isoladas, 25 graus Celsius é a temperatura ambiente, 1 atm ou 1 atmosfera é a pressão ao nível do mar, né? E aí, quando a gente medisse, ou se nós medíssemos, né, a quebra desse 1 mol de ligações com essas condições, nós teríamos, então, a variação de entalpia correspondente somente na quebra dessas ligações, não teria nada interferindo aí neste valor de ΔH que nós obtivéssemos. Então, o que nós temos aqui embaixo, gente? A gente tem que entender que uma reação química ela tem 2 etapas. Então, o que são os reagentes? São aquelas moléculas, né, que vão reagir entre elas e formar os produtos. Como que isso acontece? Nos reagentes, né, para que eles se transformem em produtos, a gente tem que quebrar as ligações químicas que já existem. Para a gente poder quebrar essas ligações químicas, né, este processo terá que absorver calor da sua vizinhança, calor do meio. Então, isso é um processo endotérmico, tá? Sendo assim, quando a gente verifica, né, a variação de entalpia que ocorre entre os reagentes, o ΔH vai ser sempre positivo, tá? Em contrapartida, né, se nos reagentes a gente tem quebra de ligações químicas, nos nossos produtos, né, a gente vai ter formação de ligações químicas. Consequentemente, lá nos produtos, né, vai ocorrer o quê? Liberação de energia e o processo será então classificado como exotérmico, ok? Outro ponto importante, se a gente tiver ligações do mesmo tipo, tanto em reagentes e produtos, o valor numérico, né, deste ΔH será o mesmo, será numericamente igual, mas logicamente que o sinal de cada um será diferente. Positivo para os reagentes, negativo para os produtos, tá? Então, o que a gente vai ver na energia de ligação? Informações como essas tabelas aqui, ó. Vocês estão vendo que nós temos aqui, ó, diferentes tipos de ligação, ligações entre átomos, né? Simples, duplas e triplas. Cada uma, né, vai ter o seu valor correspondente em quilocaloria por mol ou quilojoule por mol. E percebam que aqui nesta tabela, diferente das outras, a gente não tem sinal negativo nem positivo. Por que isso, né? Porque nós vamos atribuir esses sinais quando a gente estiver resolvendo os exercícios. Lembrando sempre que nos reagentes o processo é endotérmico, nos produtos o processo é exotérmico. Então, como é que fica? Para a gente calcular a energia de ligação, gente, a gente soma os ΔHs, tá? A gente está chamando aqui de ΔH de quebra, que é o ΔH relativo aos nossos reagentes, que é a quebra das ligações químicas.
que são ΔH com sinal positivo. Nós vamos juntar isso com o ΔH que nós chamamos de formação, que é a formação das ligações químicas entre os produtos, tá? Este processo, como a gente viu, é negativo. Então, vai ficar aqui, ó, um valor com sinal positivo mais um valor com sinal negativo aqui, tá? Aqui nós temos um exemplo para vocês verem, né, de uma reação química, tá? Outro detalhe importante é que vocês vão receber muitas vezes esses processos, né, como a equação que você sempre vem. Mas para a gente resolver a energia de ligação ou o cálculo da energia de ligação, a gente vai precisar representar as nossas moléculas por meio das suas fórmulas estruturais, tá? Para a gente poder identificar aquelas ligações aqui nessas tabelas, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, nós temos essa molécula aqui, que é o eteno, ela está reagindo com gás hidrogênio e produziu o etano, né? Então, o que a gente tem aqui? Logicamente que foram fornecidas esses dados que aparecem aqui embaixo, mas o que a gente pode entender aqui? Olha só, a ligação entre os dois carbonos, né? Considerando que aqui no meio é uma dupla, corresponde a esse valor aqui, de 612. O que é esse 4 vezes 412? É que eu tenho 4 ligações carbono, ligação simples hidrogênio. Eu tenho essa, esta e essa daqui. Então, são 4. Então, vai ser 4 vezes o valor correspondente a essa ligação de carbono, ligação simples hidrogênio, 412. Mas, né, eu tenho um outro reagente, que é o gás hidrogênio, que são 2 hidrogênios ligados entre si, que tem esse valor de energia de ligação. Vocês estão vendo que aqui, ó, quando a gente resolve esse cálculo, a gente obteve 2.696. Então, colocou um sinal positivo aqui na frente, indicando que essas ligações foram quebradas. Depois da seta, a gente tem os produtos, né? O que a gente tem aqui nos produtos? Olha, 6 vezes 412. Tá vendo que o 412 ele já tinha aparecido aqui, tá? Que é a ligação carbono, ligação simples hidrogênio. Aqui no caso são 6, porque se a gente contar, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 dessas ligações. Então, será 6 vezes 412. Mais 348, que é a ligação entre os dois carbonos, só que com ligação simples, tá? Então, olha só, se a gente fosse quebrar essa ligação, por exemplo, lá nos reagentes, né? A gente necessitaria de menos energia comparado a essa daqui que tem dupla. Só para vocês entenderem também. Isso aqui é um entendimento sobre a estabilidade também das ligações e das moléculas. Então, resolvendo isso daqui tudo, a gente chega em 2.820. Vocês viram que apareceu o negativo aqui na frente, tá? Que é para indicar que essas ligações foram formadas. Quando a gente aplica esses dois valores lá nesta fórmula, a gente chegou no ΔH de menos 124 kJ por mol, tá? Então, agora, nós podemos ir para os nossos exercícios do PET. Então, olha só, o primeiro exercício do PET. O gás propano é um dos integrantes do GLP, gás liquefeito de petróleo, e dessa forma é um gás altamente inflamável. Abaixo está representada a equação química de combustão completa do gás propano. Então, como eu disse para vocês, a equação está apresentada do jeito que vocês já estão acostumados de outros tipos de exercício. Na tabela são fornecidos os valores das energias de ligação, todas das mesmas condições de pressão e temperatura de combustão. Assim, a variação de entalpia da reação de combustão de 1 mol de gás propano é igual a... Então, vamos aqui. O que eu fiz aqui já para resolver esse exercício, gente? Esta equação, que está representada por fórmulas moleculares, eu já representei aqui com as fórmulas estruturais, tá? E aí eu quero chamar a atenção para vocês que para o oxigênio, para o gás carbônico e para a água, né? Se a gente voltar aqui, ó, a gente tem o coeficiente. Então, 5 mols de gás oxigênio, 5 mols de CO2, 5 mols de água. Coloquei ele aqui para a gente. O que isso vai interferir no nosso raciocínio? Quando chegar neles, nós vamos ver. Aqui está a tabelinha que foi apresentada lá para a gente no exercício. Então, olha só.
que eu tenho que fazer aqui primeiro, gente? Eu tenho que contar, então, quantas ligações que eu tenho aqui entre carbono e carbono e carbono e hidrogênio para eu poder equacionar, então, lá no meu cálculo de ΔH, tá? Então, primeiro vamos começar aqui com os reagentes. Então, ΔH será igual a... Então, gente, eu vou colocar aqui um colchete, por quê? Aqui dentro eu vou colocar alguns valores que vão corresponder ao número de ligações e o valor da energia de ligação. Então, vai ficar uma expressãozinha um pouco maior. Então, vamos contar primeiro aqui quantas ligações carbono-carbono eu tenho. Eu tenho essa ligação aqui, então é uma, e eu tenho essa outra aqui, que é outra. Então, são duas no total. Então, o que eu faço? 2, que vai multiplicar o valor da energia de ligação, que é 348. Como aqui é reagente, eu já vou colocar aqui para vocês lembrarem que esse sinal aqui é o positivo para indicar que é um processo que absorve energia, tá? Só tenho essa energia de ligação aqui nos reagentes? Não. Então, eu vou somar com as outras. Quais são as outras? Nessa molécula aqui, eu tenho as ligações carbono e hidrogênio. Quantas são? Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, 8, que vai multiplicar este valor aqui, ó, 413. Lembrando que aqui é um processo que absorve energia, absorve calor. Acabou meus reagentes? Não. Isso daqui é a energia de ligação correspondente às ligações somente do propano. Está faltando o oxigênio aqui, ó. Agora eu quero que vocês entendam o que é esse 5 vezes O2, né? 5 mols de O2. Mas o que isso representaria para a gente? Eu vou esquematizar aqui para a gente, a fim que não atrapalhe ali embaixo. Seria o seguinte, 5O2 é o mesmo que isso daqui, ó. Repetir aquela representação que eu tinha feito antes 5 vezes. Então, aí eu vou ter 5 ligações deste tipo aqui, ó, 2 oxigênios unidos por uma dupla ligação, tá? Mas, né, então aqui é só do propano, eu vou juntar com a energia de ligação dessas moléculas aqui, que é 5, que multiplica 498, que é positivo o sinal. Então, aqui a gente acabou com o cálculo para os reagentes, que é a energia de quebra. Isso a gente vai juntar com a energia de formação, que é depois da seta, que são os produtos. O raciocínio que eu apliquei aqui para o O2, gente, se aplica tanto para o CO2 quanto para o H2O. Só que aqui, ó, são moléculas um pouquinho mais complexas que o O2, tá? Qual que tem que ser o nosso raciocínio aqui, ó? Eu tenho a necessidade de representar desse jeito? Não. Tá? Eu poderia ter mantido aquele 5O2 ali, né? E aí eu colocaria o coeficiente 5 aqui, o valor da ligação de 2 oxigênios com uma dupla aqui. O que eu tenho que pensar aqui agora no CO2? Se eu quiser, eu posso fazer essa representação, apagar esse 3 aqui e repetir essa molécula aqui ó, mais 2 vezes. Aí eu terei o quê? 3 moléculas de CO2. E aí eu contaria quais ligações? Ligação carbono dupla oxigênio. Mas eu também posso fazer desse jeito, olha só. Quantas ligações carbono dupla oxigênio eu tenho aqui? Eu tenho esta ligação, então tenho uma, duas. Então eu tenho 2 ligações carbono dupla oxigênio para 1 mol de CO2. Quantos mols que eu tenho aqui? Eu tenho 3. Então, o que eu tenho que fazer? Eu pego esse 3, multiplico pelo número de ligações que eu tinha encontrado antes. Então, como eu encontrei 2, então vai ficar 3 vezes 2, tá? Então, aí a gente vai chegar em 6. Então, entendam que esse 6 que eu estou colocando aqui é este 3 multiplicado pelo número de ligações carbono dupla oxigênio que eu encontrei, que são 1, 2. Então, 6. Vezes. Qual que é o valor aqui que a gente tem na tabela? 744. Só que lembrem que esse lado daqui a gente tem formação de ligação química
e aí o ΔH é negativo. Fechou aqui. Eu vou juntar com a ligação, com a energia de ligação proveniente da água. O raciocínio aqui é o mesmo, olha só. Na água eu tenho ligações oxigênio, ligação simples hidrogênio. Então eu vou trabalhar agora com esse dado aqui embaixo. Quantas ligações que eu tenho? Eu tenho uma, duas. Então, para 1 mol de água, eu vou encontrar 2 mols dessa ligação aqui, ó, tá? Eu poderia, como eu disse antes, representar esta molécula 4 vezes para indicar os 4 mols, e aí eu vou contando todas as ligações, ou eu posso fazer como identifiquei quantas ligações eu tenho aqui, então a gente viu que são 2. Esse 2 a gente multiplica pelo 4. Então, 4 vezes 2, 8. Isso vai multiplicar o valor aqui de baixo, que é 462. Ali a gente também tem que colocar o negativo. Eu já estou colocando esses sinais aqui de uma vez, gente, para a gente não esquecer lá no final. Vocês viram que no exemplo lá no slide, fez o cálculo sem os sinais, depois ele colocou o sinal positivo para os reagentes, negativo para os produtos, né? Eu sugiro já colocar de uma vez, porque aí você não esquece depois, tá? Então, aqui agora é resolver esta expressão. Então, como é que a gente vai fazer isso? Primeiro, a gente resolve as multiplicações. Depois, a gente vai somar tudo aqui do lado dos reagentes, somar tudo do lado dos produtos. E aí, né, aplicando na fórmula, a gente vai juntar um com o outro, tá? Que é o resultado desse sinalzinho mais aqui. Então, eu já tenho os dados aqui para a gente, então vai ficar assim, ó. Então, mais 696 mais 3.304 mais 2.490. Fecha aqui. Mais, do outro lado a gente tem menos 4.464, menos, né? A gente tem esse valor aqui multiplicado menos este valor que eu disse, menos 3.696, fechou aqui. Aí o nosso ΔH vai ser o quê? Vou juntar todos esses valores, eu vou chegar em 6.490. Vocês estão vendo que aqui tem um mais e aqui tem valores negativos, então eu vou escrever o mais, e os valores negativos eu vou colocar entre parênteses, vai dar 8.160. Você sabe que pelas regras da matemática, a gente tem que resolver isso daqui primeiro, né? Então, aqui mantém. Positivo vezes negativo continua negativo, né? E aí, tá, o resultado aqui é só juntar esses dois valores aqui. Então, a gente está vendo que o valor negativo é maior, então o resultado será negativo em 1.670 kJ por mol. Então, a resposta correta será a letra A. Então, vamos conferir aqui, letra A, ok? Vamos para o 2, então. Mesmo esqueminha, ó. A equação com fórmula molecular, a gente vai ter que representar com as fórmulas estruturais para analisar essas ligações. A reação de cloração do metano em presença de luz é mostrada abaixo. Detalhe, gente, olha só, ele deu a equação e deu o resultado do ΔH. Então, nesse caso, a gente não vai calcular o ΔH. O que a gente vai calcular? Considere os dados da energia de ligação abaixo, já estão aqui. O que eu quero? O que o exercício quer achar? A energia da ligação carbono-cloro, que é a que está faltando na tabela. Tá? Eu tenho todas as outras, eu tenho o resultado do ΔH, então eu consigo achar qual que é o valor de energia de ligação desta ligação, carbono-cloro. Tá? Que eu vou encontrar em uma das moléculas do produto. Então, já está aqui esquematizado para a gente, tá? Informação do exercício, eu quero achar esta energia de ligação e já coloquei as fórmulas estruturais aqui para a gente, tá? Então, vamos lá. Então, ΔH vai ser igual a, mesma coisa, vamos contar aqui as ligações carbono e hidrogênio que a gente tem aqui no metano. 1, 2, 3, 4. Então, vou pegar esse 4, multiplicar pelo valor aqui que é 105. Vou colocar
colocar os sinais no final, para andar mais rápido. Mais, aqui a gente só tem esta ligação cloro-cloro, que é 58. Fechou aqui, mais. Vamos abrir aqui agora. Vocês estão vendo que aqui a diferença desta molécula do metano para o clorometano é só uma ligação aqui que mudou. Então, eu tenho 1, 2, 3 ligações com carbono e hidrogênio. Então, vai ser 3 que multiplica esse 105. Mais a ligação carbono-cloro a gente não tem. Então, é X. Mais a ligação hidrogênio-cloro a gente tem, que é 103. Fechou aqui. Então, o que eu vou colocar aqui agora? Os sinais. Então, aqui nos reagentes, né? Positivo, esse valor. Esse daqui já está com positivo. Agora, para os produtos, sinal negativo, sinal negativo, sinal negativo. Então, agora a gente vai resolver isso tudo aqui, tá? Então, ΔH é igual a... vamos ver aqui. Outro detalhe que eu estou esquecendo aqui, ó. A gente tem o valor de ΔH. Então, na verdade, aqui não pode ser ΔH. Aqui tem que ser o quê? Menos 25. Se eu fosse resolver isso dali sem o menos 25, a gente nunca ia achar o resultado. É o menos 25. Aí, resolvendo aqui agora, a gente vai ter 420 mais 58, mais, aqui a gente vai ter menos 315, aqui multiplicando, logicamente, vai dar menos x, e aqui multiplicando também vai dar menos 103. Então, menos 25 é igual a... Então, desse lado aqui a gente tem mais 478, mais... Aí aqui, do outro lado, a gente vai ter menos 418 menos x. Então, vou ter que passar para cá. Ver se a gente consegue terminar por aqui. Então, menos 25 é igual a mais 478. Esse valor vai multiplicar, né? O menos 418 e o menos x, mas vai continuar menos 418 menos x, tá? Menos 25 é igual a... Se eu juntar esses dois valores aqui, ó, eu vou obter mais 60 menos x. O que eu faço? Eu vou mandar o x para o primeiro membro, porque ele já vai ficar positivo. Este valor aqui eu passo para o segundo membro, ele também vai trocar de sinal. E aí a gente vai ter x é igual a 60 mais 25. Então, nosso x aqui, ó, juntando aqui, a gente vai chegar em 85 quilocalorias, tá? Que vai ser a energia de ligação correspondente ao carbono, ligação simples, cloro. Isso a gente encontra na letra E do exercício. Aí percebam que eu tirei o sinal de mais aqui, né? Porque é correspondente da energia de ligação, tá? Então não vai ter sinal. Então, se a gente conferir aqui, 85, tá? Não tem sinal. 3. Calcule a variação de entalpia da reação. Então, a gente tem a equação aqui, ó, 2HBr mais cloro gasoso, mais 2HCl, mais bromo gasoso. Conhecendo as seguintes energias de ligação, todas nas mesmas condições de pressão e temperatura. Então, é um exercício que não tem alternativas, tá? Então, os dados já estão aqui para a gente. Equacionei a nossa reação, nossa equação química, né? E coloquei as fórmulas estruturais. Essas moléculas são mais simples, então fica mais tranquilo da gente contar o número de ligações aqui. Então, vamos lá. Então, vamos começar lá nos reagentes. Eu tenho duas ligações hidrogênio-bromo. Então, 2 que multiplica 87,4. Fechou aqui.
Vou juntar com esta energia de ligação do cloro, ligação simples cloro, que é 57,9. Fechou aqui, mais. Agora nós vamos para os produtos. Vocês estão vendo que eu tenho duas ligações, hidrogênio, ligação simples cloro. Então, isso vai multiplicar aqui, ó, 103,1. Mais uma ligação bromo, ligação simples bromo, né? Então, a gente vai ter aqui 46,1. Fechou aqui. Lembrando que nos nossos reagentes, sinal positivo, aqui já tem um positivo. Para os produtos, a gente coloca o sinal negativo. Então, podemos resolver agora o nosso ΔH. Então, ΔH será igual a... Então, aqui a gente vai ter o seguinte. A gente vai ter aqui, ó, mais 174,8 mais 57,9 mais, do outro lado, então, os resultados serão negativos. Então, menos 206,2 menos 46,1. Juntando tudo aqui, a gente vai ter desse lado, né? 232,7 mais, aí do outro lado o sinal é negativo, né? Então vou colocar entre parênteses, menos 252,3. Ali vocês sabem que a gente vai acabar mantendo o sinal negativo e aí a gente vai juntar esse valor negativo com esse valor positivo. Juntando eles, eu vou chegar em menos 19,6 quilocalorias. Então, essa vai ser a resposta do nosso exercício, tá? Não tem alternativa. Questão 4. Essa tem alternativa. A BMW testa veículos movidos a hidrogênio e antecipa uma novidade que chegará ao mercado no futuro. A indústria aposta no hidrogênio como um dos mais promissores substitutos da gasolina. Ele não depende de reservas estratégicas e é facilmente obtido com a quebra da molécula da água. Em vez de dióxido de carbono, o escapamento expele água. O hidrogênio pode zerar a emissão de poluentes por veículos no futuro. Com base nos dados da tabela a seguir, qual a variação de entalpia da reação? Prestem atenção que, olha só, ele deu a equação para a gente e ele quer o quê? O ΔH da equação representado por quilojoules por mol de água. Se você prestar atenção na equação, a gente tem só 1 mol de água aqui no resultado? Não, a gente tem 2. Então, o que a gente vai ter que fazer? A gente vai resolver o nosso exercício, a gente pode resolver o nosso exercício tranquilamente, tá? Quando acharmos o ΔH, ele não vai ser a nossa resposta, tá? A gente vai ter que pegar esse ΔH encontrado e dividir por 2, porque aí a gente vai ter a energia correspondente para cada mol de água, tá? Então, vamos lá. Aqui está a equação, já representei as moléculas aqui para a gente, tá? Então, ΔH é igual a... Então, vocês estão vendo que nós temos 2 mols dessa ligação aqui, então é 2 que multiplica 437 mais 1 mol dessa ligação, que é 494, fechou aqui, mais, vamos para os produtos, eu tenho 2 mols de água, então representei os 2 mols aqui. Quantas ligações hidrogênio-oxigênio eu tenho? 1, 2, 3, 4. Então, 4 que multiplica este valor aqui, ó, 463. Vamos colocar os sinais. Aqui é positivo, aqui já tem positivo e aqui é negativo. Então, resolvendo aqui, vamos ver os dados aqui agora. O que nós vamos ter aqui? Então, nós vamos ter o seguinte. Aqui a gente vai ter mais 874, mais 494, mais
Aqui a gente já vai ter o valor negativo, que é menos 1.852. Então, resolvendo aqui deste lado, a gente vai ter mais 1.368 menos 1.852. Então, vou passar aqui, ó. O ΔH que nós vamos encontrar ali vai ser de menos 484 quilojoules. Mas isso daqui, gente, é para 2 mols de água. A gente quer isso? Não. A gente quer por 1 mol, para cada mol. Então, a gente vai pegar aquele resultado lá e dividir por 2. Então, o ΔH mesmo vai ser negativo. Esse valor dividido por 2, então a gente vai chegar aqui, ó, 242 negativo de quilojoules por mol de quem? Da água que ele pediu. Então, isso vai dar a alternativa B. Então, tomar cuidado nisso, tá? Se ele pedir por mol de algum dos componentes da sua equação, tá? E conferir se a equação tem esse valor por mol ou não. Se não tiver, você vai ter que fazer a correção no final. Então, nesse caso aqui, ó, deu menos 484 inicialmente, mas tinha que dividir esse valor por 2. E com certeza deve ter um menos 484. Se não tiver, dessa vez não tem, mas aqui, ó, nossa resposta, letra B. Geralmente eles colocam um resultado daquele. Teria um menos 484 aqui, tá, gente? Para acabar confundindo, a pessoa achar que tá certa a resposta, já marca lá. O 5 é praticamente semelhante ao 4 neste quesito. A gente tem aqui as energias de ligação, tá? Dessas ligações aqui. Ele quer o valor de ΔH por quilojoule, em quilojoule por mol de NH3. NH3 é amônia, tá? Para essa equação aqui, ó. Presta atenção que a amônia aqui no final são 2 mols. Então, quando a gente fizer o cálculo do ΔH, né, a gente vai achar a energia equivalente na produção de 2 mols de amônia. Então, a gente também vai ter que pegar esse resultado inicial e dividir por 2, tá? Então, os dados já estão aqui, já equacionei aqui para a gente. Então, vamos aplicar aqui agora. Então, a gente tem 1 mol deste tipo de ligação aqui. Então, 1 mol é 950. Mais 3 mols deste tipo de ligação aqui, ó. Então, é 3 que multiplica esse valor aqui, ó, 430. Acabaram os nossos reagentes, mas agora a gente vai para o produto. Quantas ligações nitrogênio-hidrogênio eu tenho aqui? Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, 6 que multiplica, então, o 390. Vamos colocar o sinal aqui, né? Nos reagentes, o sinal é positivo. No produto, a energia de ligação, a gente coloca negativo. Então, resolvendo isso daqui agora, então a gente vai ter o seguinte. Então, mais 950, mais 1.290. Fechou aqui. Aqui, olha só, vou multiplicar, né? Aí vai dar um número negativo, vou colocar entre parênteses, vai dar menos 2.340. Deste lado aqui, ó, a gente já vai ter, ó, somando tudo, a gente vai ter mais 2.240. Aqui a gente resolvendo vai dar menos 2.340. Resolvendo isso, nós vamos chegar em menos 100. Qual que é a unidade? Quilojoule. Só que, como eu falei, esse 100 kJ é por 2 mol do NH3. Então, o que a gente vai ter que fazer aqui, para chegar? A gente tem que pegar esse valor aqui, ó, e dividir por 2.
Então, ΔH vai ser menos 50 kJ por mol do nosso NH3. Então, ela não tem alternativa, esse é o nosso resultado. Ok, gente? Então, nós acabamos aqui os nossos exercícios da semana. Semana que vem a gente vai para a última parte de termoquímica, quando a gente estuda sobre lei de Hess, tá? Então, agradeço a presença de vocês e aguardo vocês no próximo vídeo, né? Então, acompanhe as resoluções lá no blog e lá no canal do YouTube. Até a próxima.